Deus. Irmãos, eu desafio a Igreja Cristã Semear a participar da oração no dia 13 aqui conosco. E no dia 14, se você ainda não ganhou uma alma para Jesus, se esse ano de 2014 você não pregou para ninguém na rua, vai ter uma oportunidade singular. Ou lá no centro de Taguatinga, lá vai ter outros ministérios, vão juntar e vão fazer uma ação. Mas aqui em Vicente Pires, principalmente, não adianta ir só o Tiago e mais uns 2 jovens. É necessário a igreja participando, os adultos participando, as pessoas aí que gostam de ir às ruas. Chegou o momento de você realmente ganhar vidas aqui onde o Senhor nos plantou. E eu tenho certeza que Deus vai honrar. Você quer falar mais alguma coisa? Semana que vem, como eu disse, tem um louvorzão, né? Se possível, venha, traga sua família, traga convidados e, se possível, também venha com a camisa do Brasil. Amém? Glória, isso aí é fácil. Aleluia. Irmãos, antes de lermos aqui a palavra, eu quero passar a oportunidade para um louvor com o irmão Cleiton. Ele está nos visitando hoje com a sua esposa, a Cid. Os irmãos, alguns de vocês não os conhecem, mas no início da Semear, eles nos ajudaram aqui no louvor, nas vigílias, adorando a Deus. Eles são diáconos e estão nos honrando aqui com sua visita e vão nos levar a uma adoração nesse momento. Amém? Eu agradeço ao Senhor pela vida dos irmãos. Sei que Deus tem algo poderoso sobre a vida de vocês nessa noite. Amém? Depois deste louvor, nós estaremos aqui lendo uma palavra que vem do coração de Deus para o nosso coração. Eu saúdo a toda a igreja com a graça e a paz do nosso bom Deus. Amém. Como a irmã estava falando aqui, eu vejo hoje aqui um milagre, um grande milagre, porque eu me recordo com o irmão Edilson e a sua esposa, a minha esposa, mas um jovem chamado André, que eu chamo ele de André Pretinho, quando tudo aqui estava no tijolo, na poeira, a gente subia aqui, nós 6, mais alguns casais, e orávamos, e caíamos no chão, e ajoelhávamos, e chorávamos, e falávamos: Deus, ajuda, ajuda, ajuda. E hoje, eu me alegro, me dá assim um calor no coração de ver como está esta igreja, de ver tanta gente bonita, tanto irmão bonito, de ver assim um louvor abençoado. Então assim, eu só tenho a agradecer o meu Deus. Eu queria cantar 2 canções, se for permitido, mas eu não tenho assim palavras para expressar o quanto eu estou feliz em estar vendo esta igreja, amém? E eu quero dizer o quanto nosso Deus é grande. Se você puder meditar na letra, vai ser importante. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença para louvar e adorar o Seu nome, Senhor, para decretar, Senhor, que Tu é grande, Tu é bom, Tu és forte, Tu és misericordioso, Senhor. Senhor, seja com Teu povo, Senhor, que o Teu vinho, Senhor, que o Teu pão, Senhor, seja, Pai, em nossas vidas, ó Pai, a lembrança de tudo que Tu fizeste e faz por cada um, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Laira, laira, lai. Lararai, larai, larai, lararara, larará. Lairarai, lará, lararara, larai, lará, larará, larará. Olha o mar, imenso é o mar. O homem não consegue dominar, mas para o Senhor Ele é como uma simples gota de orvalho. Olha o céu no seu infinito azul.
homem não conhece os seus limites, mas o Senhor pode abrangê-lo com só relance do seu olhar. Lararai, lará, larararai, larai, lará, larará, lá, larará. Olho para o sol quando despontando vem, com a sua luz aquecendo o dia, mas o seu brilho não tem o fulgor da glória do meu Senhor. Olho as estrelas, incontáveis são, assim também o Senhor tem bênçãos para ofertar àqueles que com fé o buscam. Lararai, lará, larararai, larai, lará, larará, larará. Olho para o sol quando despontando vem, com a sua luz aquecendo o dia, mas o seu brilho não tem o fulgor da glória do meu Senhor. Olho as estrelas, incontáveis são, assim também o Senhor tem bênçãos para ofertar àqueles que com fé o buscam. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqueles que te buscam na madrugada, Senhor, que tu possa ouvir a oração desses homens, ó Pai, dessas mulheres que dobram seus joelhos, ó Pai, e clamam por Ti, Senhor, porque nós devemos glorificar só Ti, Senhor, porque só Tu, Senhor, é digno de toda honra, todo louvor, toda glória e toda adoração, Senhor. Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te por tudo que fizeste aqui. Eu só posso dar-te agora minha canção. Para dar-te graça, graças, Senhor, graças a Ti, Senhor Jesus. Graça, graças, Senhor, graças a Ti, Senhor Jesus. Numa cruz deste tua vida, entregaste tudo ali. Vida eterna tu me destes ao morrer. Com teu sangue tenho entrada ante ao trono celestial. Eu posso entrar confiadamente ante a Ti.
para dar-te graça. Graças, Senhor, graças a ti, Senhor Jesus. Graças, Senhor, graças a ti, Senhor Jesus. Louvado seja teu nome, Senhor, glorificado seja para todos sempre. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Que coisa maravilhosa, irmãos, adorar o Senhor. Eu tenho aqui um aviso que chegou do Departamento Sementinha, comunicando aos pais que a partir do período de 8/6 a 6/7, a EBD estará de recesso para as crianças, somente a escola bíblica dominical, e as atividades terão retorno no dia 13 de julho. Amém? Então, aí é o recesso que nós teremos na escola bíblica dominical. Hoje pela manhã nós trouxemos esses avisos, não foi possível entregar aos pais, nem todos estavam presentes, então nós vamos comunicar aqui, como de fato fizemos. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós damos graças ao Senhor, porque Ele nos salvou, nos conquistou com seu grande amor, sem merecermos absolutamente nada, mas Ele decidiu nos amar. Amém? E hoje nós estamos celebrando isso, a nossa libertação, a nossa salvação, a nossa comunhão, e declarando para o mundo que Jesus voltará. Amém? Ele voltará para arrebatar a sua igreja, para arrebatar a sua noiva adornada, a sua noiva santa, pura, sem mácula. Estará com Ele, se encontrando com Ele nos ares, para a festa, para as bodas do Cordeiro. Essa é a nossa esperança. E vamos celebrar nessa noite a ceia do Senhor. Vamos nos alimentar espiritualmente. Vamos nos alimentar dEle. Vamos receber pelo corpo e pelo sangue de Cristo representados nesta ceia a vida de Jesus. É a vida dEle que vem nesta cerimônia de ceia do Senhor. Amém, queridos? E nós somos gratos a Deus, damos graças ao Senhor, porque Ele nos conquistou para isso, para esse banquete. Eu quero que você abra comigo Mateus capítulo 23, nós vamos ler 3 versículos e depois nós vamos para Lucas 10. Não sei quem, mas eu sei que o Senhor quer, com esta palavra, curar pessoas aqui nessa noite. Se 1, 2, 3, não sei, mas eu sei que Ele quer curar. Nós vamos ficar de pé em reverência à palavra santa do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o teu nome. Diz assim: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Senhor, eu quero te agradecer, porque eu sei que nesta noite o Senhor vai nos ensinar pela tua palavra. Nós estamos aqui porque o Senhor é bom. E o que nós desejamos é que o Senhor receba esse culto. Tudo que foi feito aqui foi feito de coração, está sendo feito de coração para o Senhor. Não porque podemos fazer, mas porque o teu Espírito faz através das nossas vidas. Recebe adoração e que o poder do sangue de Jesus, do Cordeiro Santo de Deus, esteja blindando as nossas mentes, o nosso coração, para que nada seja roubado e que somente seja dito aquilo que o Senhor quer nos ensinar.
Libera uma unção de cura, Senhor, nessa noite. Libera uma unção de cura emocional, de cura física, de cura espiritual, para a glória do teu santo e poderoso nome. Amém, graças a Deus. Aleluia. Querido, Jesus gostava de ensinar. Você pode sentar, perdão. Jesus ensinou, a maior parte do seu ministério foi ensinando. E Jesus estava ensinando aqui, de certa forma, denunciando, através do seu ensino, um comportamento de pessoas, doutores da lei, fariseus, que falavam, mas não faziam. E Jesus disse: olha, vocês observem o que eles ensinam, os ensinamentos são corretos. No entanto, eles não praticam o que eles falam. E Jesus está chamando a atenção do povo para praticar a palavra. Amém? Para a prática da palavra. Nós lemos lá em Tiago o Senhor usando o seu servo, declarando que não basta somente ser ouvinte da palavra de Deus, mas praticante da palavra de Deus. E na prática da palavra de Deus, uma das coisas que pega muito as pessoas é a questão do perdão, é a questão do andar em amor. E quando nós nos deparamos com um banquete que o Senhor deixou como memorial para o corpo, para a família de Deus, nós devemos atentar para esse ponto tão importante no cristianismo, que é o auge do cristianismo, que é a voz forte do cristianismo, que é a marca do cristianismo, o amor. Amém? O amor é o patamar onde todos nós devemos estar, queridos, para nos movermos em todas as coisas no reino de Deus. A obra do Senhor, ela deve ter como base o amor. E todo filho de Deus, todo aquele que conhece Jesus, ele precisa manifestar nesta terra o amor do Senhor. Amém? E é uma grande dificuldade para muitos de nós praticarmos o amor. E o Senhor deseja isso, porque Ele censurou o comportamento dos fariseus por falarem a palavra, por falarem de Deus, mas por não viverem aquilo que eles falavam. E Deus conta aqui na terra com a igreja para anunciar o reino de Deus. Amém? Para anunciar as boas novas, o evangelho da salvação. Ele conta comigo e com você. E nessa questão, não adianta falarmos de Jesus para as pessoas, não adianta anunciarmos, somos crentes, somos evangélicos, eu sou do Senhor, mas deixarmos a desejar nesta área, porque é a área mais importante. O apóstolo Paulo, ele disse, se ele não tivesse amor, nada do que ele faz valeria nada. Ele poderia dar a sua própria vida, dar os seus bens, entregar tudo, mas se não tiver amor, de nada vale. E aí nós encontramos então um desses fariseus, desses doutores da lei, mais uma vez, colocando Jesus à prova. E nessa questão Jesus traz por quê? Porque Jesus havia dito, olha, vocês falam, vocês ensinam, mas não praticam. E aí Jesus traz um ensinamento, no momento em que é levado em prova, para mostrar a importância do amor. Amém? A importância do amor. Irmãos, o amor vence todas as coisas. Quando nós nos aproximamos do Senhor, nos enchemos do seu Espírito, Ele nos dá essa capacidade de amar e de perdoar. Jesus mostra então aqui, num texto que nós lemos e até pregamos sobre ele, acredito que foi o ano passado, mas hoje nós vamos falar dele, mostrando as características de cada um desses personagens que Jesus narra aqui em Lucas, no capítulo 10. E eu quero que você abra e acompanhe comigo. Amém?
que ele mostra aqui para os fariseus é que não é a falta de conhecimento que eles tinham de Deus, mas a falta de responsabilidade em praticar aquilo que Deus deixou para a sua igreja. Glória! Aleluia! Então, no versículo 25, o Senhor traz um exemplo, traz uma parábola. E mais uma vez nós encontramos aqui um doutor da lei. Diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, fazei isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse... Então, queridos, nós vamos continuar na leitura aqui, os exemplos que Jesus deu, mas, antes de entrar nisso, nós vemos aqui um desafio de Jesus, lançando uma pergunta para esse homem, que a Bíblia diz que ele queria justificar-se a si mesmo. Ele estava procurando uma maneira de ficar bem diante da sociedade, diante de Jesus. Ele estava apresentando diante do Senhor a sua justiça própria. Então, ele pergunta: Senhor, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? No caso do jovem rico que fez a mesma pergunta, Jesus, ele respondeu. Jesus perguntou para ele sobre os mandamentos, ele disse que cumpria, e Jesus disse que ele respondeu bem, mas deu uma responsabilidade para ele que ele não teve condições de cumprir, porque ele tinha um apego material. E com esse aqui, Jesus então faz uma pergunta: qual é o grande mandamento? E ele diz, Jesus fala: olha, o que está escrito na lei? Então ele responde. Ele diz: olha, tem que amar o Senhor de todo o coração, de toda a força, de toda a alma, com todo o entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus cumprimentou aquele homem: olha, você fez bem, você respondeu bem. E aí ele pergunta para Jesus: Jesus, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Por quê? Ficou muito vago. E Jesus então, com a resposta, com o exemplo que ele dá, com essa parábola que ele traz, a parábola conhecida do bom samaritano, Jesus mostra para ele quem é o próximo. Através desta parábola, para que ele pudesse pensar. Por quê? Porque o próximo para eles, principalmente para os judeus, eram somente os judeus. Somente aquelas pessoas que eles tinham afeição. E Jesus então traz algo desafiador para aqueles homens. E que é algo que nos desafia, irmãos, todos os dias. Todos os dias, porque eu costumo dizer que é muito fácil nós amarmos as pessoas que nos fazem bem, as pessoas simpáticas, as pessoas que falam a mesma língua que nós falamos. Mas Jesus nos mostra aqui que nós devemos ir além. Agora, nós conhecemos essa parábola e vemos, irmãos, as atitudes diferentes de pessoas e de pessoas que eram crentes, de pessoas que conheciam a palavra de Deus. Mas o que será que levou cada uma dessas pessoas a terem determinadas atitudes? Nós podemos pensar sobre isso. E eu creio que dentro disso o Senhor tem cura para algumas pessoas aqui nesta noite. Amém? E Jesus então conta esta parábola. E respondendo Jesus disse:
descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Amém? Este homem sai de Jerusalém para Jericó, num caminho que ele teria que percorrer, um caminho difícil, um caminho onde haviam muitos assaltantes, e era um caminho de 27 quilômetros mais ou menos, e este homem sai, e a Bíblia, e Jesus mostra aqui na Bíblia, que este homem, ele foi assaltado. Um grupo de pessoas assaltaram aquele homem, e a Bíblia diz que eles despojaram aquele homem, que eles espancaram e que eles se retiraram e deixaram aquele homem meio morto, seminu, meio morto, completamente despojado. E aí, queridos, eu quero refletir com os irmãos sobre isso. Nós podemos nos colocar aqui no lugar desta pessoa que foi ferida, no lugar dessa pessoa que foi despojada, porque ao longo da nossa vida, nós nos deparamos com os assaltantes, nós nos deparamos com os salteadores, que tentam tirar daquilo que nós temos, que tentam se aproveitar daquilo que nós somos e que nós temos. Quantas pessoas estão na condição deste homem aqui? Deste homem que a Bíblia não fala o nome, diz que descia um homem. Esse homem pode ser você, pode ser eu, alguém que você conheça, que perdeu muitas coisas em alguma situação, foi ferida por alguma palavra, por alguma circunstância, foi despojada e continua ferida no caminho. Quantas pessoas, irmãos, em relacionamentos conjugais, em relacionamentos com amigos e em relacionamentos mesmo dentro da casa do Senhor, foram despojadas. Pessoas se aproximaram com segundas intenções. Pessoas se aproximaram e a pessoa ali de boa vontade, bem intencionada, em dado momento foi ferida, foi espancada emocionalmente e encontra-se no caminho, caído como morto. Alguém que precisa de uma mão para levantar, para socorrer. O espancar aqui significa a cobiça, alguém que cobiça algo de outra pessoa. O tirar as roupas aqui são pessoas interesseiras que querem tirar proveito. Eu não sei se na sua vida já passou alguém assim. Alguém que te deixou ferido no caminho, tirando proveito e tirando algo que você tinha. Quantas pessoas perderam e perderam muito? No meio de uma fofoca, no meio de uma confusão, no meio de uma contenda, no meio de uma calúnia. E depois de ferido não teve como se levantar mais. O deixar, como a Bíblia diz aqui, Jesus falou, deixando meio morto. Isso mostra a falta de respeito dos salteadores, dos despojadores emocionais com o ser humano. Vê uma pessoa caída, ferida e deixa lá. Isso aqui mostra, queridos, que nós precisamos valorizar o ser humano e que hoje, como naquele tempo também, Jesus trazendo um exemplo, existiam pessoas que não respeitavam as outras. Aquele homem ficou ferido ali, despojado pelos salteadores. Mas a Bíblia nos mostra, querido, que desde o início foi assim. Nos relacionamentos
Sempre houve alguém que ficava triste e não suportava a vitória de outra pessoa. A Bíblia nos mostra um caso de Caim, que não suportou o seu irmão ser aceito por Deus, ser elogiado por Deus, e ele se levantou contra o irmão e agiu como esses salteadores. Ele feriu, ele matou o seu próprio irmão. A Bíblia nos mostra que José também foi vítima e foi ferido pelos seus próprios irmãos, que não suportaram o seu sucesso e a preferência do pai, ao dar àquele filho uma capa bonita e de valor. E aqueles irmãos então feriram o seu próprio irmão, lançaram numa cisterna. Dentro do coração daqueles irmãos, eles mataram José. Eles não fizeram porque a providência de Deus trabalhou em favor da vida dele. Porque a providência do Senhor trabalha em favor dos seus filhos. Por isso eles não fizeram. Mas dentro deles o sentimento era esse. Eles assassinaram o seu irmão. E quando nós ferimos, quando nós nos aproveitamos de alguém, das situações, nós estamos matando. Nós não estamos respeitando. E foi isso que aconteceu. Primeiro grupo de pessoas aqui, o grupo dos salteadores. Não sei se você em algum momento da sua vida você foi vítima, você está ferido por alguma coisa, mas eu quero te dizer que Jesus quer te curar hoje. Tem bálsamo curador para a sua vida. E através da ceia do Senhor, a vida de Deus, a cura, os benefícios da cruz irão se manifestar em favor da sua vida, em favor da minha vida, em favor da minha família, em favor da igreja, em favor da nossa nação, que nós amamos e que nós queremos ver rendida aos pés do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. O segundo grupo de pessoas que nós encontramos está representado aqui pelo sacerdote. No versículo 31, o Senhor disse: e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. Esse sacerdote, alguém que conhecia a palavra, alguém que realizava o serviço dentro da casa do Senhor, e que viu aquela pessoa ferida, mas insensivelmente seguiu o seu caminho, deixou longe, nem sequer chegou perto para ver se estava vivo ou morto, não quis saber. Ele viu, mas ignorou. E amados, eu estive pensando nessa pessoa, e Deus colocou algo assim no meu coração, que acontece com muitas pessoas. Muitas vezes a pessoa, ela se converte, ela fica cheia do primeiro amor, de vontade de fazer a obra, de trabalhar para o Senhor. Mas ao longo da caminhada, essa pessoa passa por desilusão, ela passa por decepções, e com o tempo ela vai se tornando insensível. E na obra de Deus, para ela, se vamos orar, não, vamos fazer isso, não, ela está insensível, ela está ignorando a condição de outras pessoas, mas porque também aquela pessoa foi ferida. E quando uma pessoa é ferida e o seu foco não é Jesus, ela não se alimenta
do pão que é Jesus, ela não bebe da água que é Jesus todos os dias, ela não olha para o autor e consumador da fé, esta pessoa, ela fica insensível como esse sacerdote aqui. Ele não fez o mínimo esforço para estender a mão e acolher aquela pessoa que precisava. Ele sabia que tinha que fazer o bem, como muitos estão nessa condição, sabem, porque sabem que tem que fazer, sabem que tem um chamado, mas as feridas, as decepções, não deixam ela ficar presa, insensível. A ferida na pessoa traz uma insensibilidade. Esse homem religioso, ele se desgostou. Ele já não tinha amor para dar. Porque Jesus, quando ele fala do bom samaritano, ele fala do amor. E esse bom samaritano é o próprio Jesus. Que na sua caminhada, cada pessoa que ele vê caída, cada pessoa que ele vê semi-morta, cada pessoa que ele vê morta, ele estende a mão, ele toca, ele cura, ele dá para aquela pessoa uma esperança, uma expectativa de vida melhor com ele. Aleluia, aleluia. Então, esse sacerdote, ele estava dessa forma. Por quê? Quando uma pessoa, irmãos, tem um relacionamento com o amor que é Deus, o próprio amor, Ele é amor. Quando nós nos relacionamos com o amor, não importa se tem resposta ou não. Não importa se alguém vai reconhecer ou não. Não importa se você vai ter algo em troca ou não, um elogio ou não, um reconhecimento ou não, porque o amor, ele faz tudo, sem esperar nada em troca. Porque o amor, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, ele suporta as feridas, os golpes. Se nós pensarmos e conseguirmos ver espiritualmente, muitos de nós aqui têm o corpo espiritual marcados por golpes de desilusão, de traição, de infidelidade, de palavras duras, de julgamentos, de críticas. Quem sabe corpos espirituais aqui estão retalhados, corações retalhados. Mas o amor está aqui. O amor está aqui para curar com o seu bálsamo poderoso. Aleluia! Para que você possa olhar e estar sensível à dor do próximo. O amor se importa. Aleluia! O amor tem esperança, porque aquele homem estava ali morrendo. Aquele homem não tinha nada para dar em troca. Ele foi despojado. O que ele tinha, ele perdeu ao longo daquela caminhada. Daquela caminhada perigosa da vida, a qual nós andamos todos os dias. E os salteadores, eles estão armando emboscadas para nos tirar do caminho, do alvo, para nos ferir, para nos trair. Mas nós nos alimentamos é do amor. Nós nos alimentamos é dele. A essência que nos fortalece vem dele, do sangue dele. Porque nós somos um com ele, o sangue dele corre em nossas veias. E corre amor em nossas veias e nós decidimos amar. Esse amor é tão grande que faz uma proteção no nosso coração. E os golpes dos salteadores não podem perfurar o nosso coração. Glória a Jesus, aleluia, aleluia. Esse sacerdote, ele se coloca aqui nessa indiferença,
como muitas pessoas que nós encontramos, que só querem discordar, que só querem brigar, que só procuram ocasião para ferir, por causa da indiferença. E a dor, irmãos, cria uma casca no coração, endurece o coração da pessoa. A pessoa está ali, Deus tocando, o Espírito falando, Deus usando profetas, mas aquele coração está com uma crosta dura, como aquele sacerdote passou, ignorou. Ele tinha palavra. Se ele não tivesse dinheiro para dar para aquele homem, ele tinha palavra, porque ele conhecia. E foi isso que Jesus ensinou para os fariseus. Olha, eles ensinam nas sinagogas, eles são os doutores da lei, eles sabem as coisas, no entanto eles não praticam. O que eles ensinam, vocês façam, mas o que eles fazem, vocês não façam. Jesus está dizendo então para o seu povo: pratique a palavra. Aleluia, pratique a palavra. Eu não posso me aproximar desta mesa se eu tenho um coração ferido que não perdoa, se eu permaneço resistente à voz do Espírito e não quero saber, não vou me envolver, eu não quero saber. Tem pessoas que pensam assim, irmãos: porque a igreja é tudo desse jeito e não sei o quê, e não querem saber, não querem se envolver. Outras não se envolvem porque não pode mesmo. Mas amar, a responsabilidade é nossa, é da igreja, é dos filhos. A ninguém devais nada a não ser o amor. Nessa mesa do amor nós vamos ser fortalecidos por mais amor dentro de nós, amém? No versículo 32, Jesus mostra então a outra pessoa. Diz assim: e de igual modo também um levita, chegando-se àquele lugar e vendo, passou de largo. De igual modo, o levita, que era alguém que trabalhava na casa de Deus, ou no ministério de adoração, ou na porta, ou limpando, alguém que trabalhava. Mas ele viu o exemplo, porque a Bíblia diz que de igual modo, ele viu, passou pelo lugar, viu e passou de largo, na mesma indiferença. Ele tomou como exemplo. E esse levita aqui, irmãos, nos fala de pessoas que têm problemas, mas que escondem os seus problemas apontando o problema dos outros. Já viu quando você vai corrigir um filho e fala: olha, você fez isso, isso, aí ele fala assim: mas o meu irmão também fez isso, isso e isso. Mas você não está falando com o irmão, você está falando com ele. Então existem pessoas que, por causa de comportamento de alguém que fez alguma coisa errada, porque o pastor, porque o irmão, porque no trabalho fulano, né? Vamos tirar do contexto de igreja, vamos colocar lá fora: o fulano no trabalho, ele chega, bate o ponto, vai telefonar, sai, volta. Mas e você? E eu? E esse levita aqui, ele estava insensível. Havia uma apatia no coração daquele homem também, indiferente. São pessoas que fogem da responsabilidade apontando a falha dos outros. Sendo que a Bíblia nos diz, irmãos, que a nossa salvação ela é individual, a nossa prestação de contas é individual. Ninguém vai dar conta da vida de ninguém. Ninguém é dono da vida de ninguém. O dono da nossa vida é Jesus. E Jesus estava ensinando aqui ao seu povo a praticar o amor. E o amor é prática. O amor se manifesta com atitudes, amém? Então, existem pessoas assim, que elas observam o que é errado. Só observa o que é errado. Aí na hora que você chama para a responsabilidade,
mais fulano, mais isso, mais aquilo. Ei, Jesus não quer que as nossas atitudes sejam como dos sacerdotes, como desses levitas, porque Ele tem um padrão mais elevado para mim e para você. E é nesse caminho que eu e você vamos andar cada vez mais. Cada vez mais nós somos aperfeiçoados nesse caminho por Ele, pelo Espírito dEle que habita em nós e que nos dá toda a capacidade para amarmos e para fazermos o Evangelho conhecido através da palavra e das atitudes. Amém? Glória a Deus. Então o Senhor vai e mostra que uma pessoa que para aqueles fariseus, com certeza foi um grande choque esse exemplo, porque eram pessoas odiadas, eram os inimigos dos judeus, os samaritanos. E o Senhor então mostra aqui no versículo 34, onde Ele diz: e aproximando-se, atou-lhe mais um samaritano, no 33, mais um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Aquele homem, ele sofreu, ele condoeu-se com a dor daquele que estava ferido. O bom samaritano é Jesus, Ele está aqui nessa noite. E Ele tem essa palavra para o coração que está ferido, para o coração que está endurecido, para o coração que está resistente, para o coração que precisa ser amolecido pelo azeite do Senhor e curado pelo sangue dele. E Ele moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. O que eu vejo aqui neste samaritano, que para eles ali, ele não era crente, ele não tinha nada com Deus, mas ele agiu conforme Deus age. O que ele fez? Ele tinha um coração compassivo. Hoje pela manhã eu disse aqui, irmãos, se tem uma oração que toca o coração de Deus, é a oração que é feita em fé, mas com amor, com compaixão, com misericórdia. É quando eu me coloco no lugar daquela pessoa e procuro sentir a dor que aquela pessoa sente. Foi isso que o bom samaritano fez. Segundo, ele prestou socorro. Ele não apenas viu, mas ele prestou socorro, ele fez alguma coisa. Ele aplicou azeite, que tem um significado aqui, que é o Espírito Santo, que amolece a ferida, que amolece o coração. Amém? E aplicou o vinho, que significa o sangue, que tem o poder de curar. E o poder do sangue de Jesus, ele está em manifestação aqui, porque nós somos a noiva, o corpo, o sangue dele está sobre nós, e esse poder do sangue está liberado hoje para curar pessoas. Pessoas participarão desta ceia e serão curadas. Aleluia! Este homem, ele se afadigou para transportar aquele que estava ferido. Ele colocou nas mãos de quem poderia cuidar dele depois. Porque ele levou para uma estalagem, ele deu dinheiro ali, e um dinheiro que significava 2 meses de trabalho. Deu uma carta branca para aquele homem cuidar do outro, e disse: olha, pode, o que precisar gastar com ele, você pode gastar, porque eu volto e vou pagar. Ele tirou da sua boca para dar para o próximo. Jesus estava ensinando a sua igreja. Quantas vezes nós passamos de largo? E eu não quero falar somente, irmãos, sobre necessidades materiais. O que muitas pessoas precisam é de oração. Se nós sairmos aqui
na nossa cidade está repleta de pessoas que foram assaltadas, que caíram nas mãos dos assaltantes, dos salteadores. Pessoas que precisam de um socorro. Pessoas que precisam de uma oração, que precisam de uma palavra. E aonde estão os samaritanos? Aonde estão os samaritanos para orar, para interceder, para clamar, para evangelizar? Quantas vezes nós passamos na rua, nós ouvimos pessoas reclamando, murmurando, falando do casamento, falando de situação de filho, falando de situações de desemprego, de luta financeira. E nós passamos de largo. Mas o pão vivo que desceu do céu, que nos alimenta, tem poder para fazer algo novo em nossas vidas, uma renovação poderosa, algo diferente em nossas vidas. Nós não queremos ser os mesmos. Nós não queremos, irmãos. A nossa boca está cheia da palavra, e essa palavra tem que fluir. Aquela mulher bebeu da água da vida. Jesus disse: olha, a água que eu te der, ela vai se tornar fonte em você e vai jorrar. Dentro de você tem uma fonte, essa fonte tem que jorrar nessa cidade e tem que alcançar aqueles que estão caídos, que são vítimas dos salteadores. Aquele homem correu o risco de ser assaltado. Ele estava defendendo uma pessoa, ele correu o risco. Sabe, irmãos, na vida cristã, nossa jornada, nós corremos risco. No entanto, nós temos um general de guerra que vai à nossa frente. Nós temos Jeová Sabaó, o Senhor dos exércitos, que luta as nossas causas. Quem toca no crente, toca na menina dos olhos de Deus. Tem que brigar primeiro com Jesus. Tem que vencer Jesus. Só que ninguém vence Jesus. Ninguém vence Jesus. Você pode até ser ferido em alguma área, mas a batalha é sua. A conquista é sua, é minha. Em algum momento o inimigo pode até trazer um dano, um prejuízo, mas a vitória é nossa. Ele tem que ser envergonhado em nossas vidas, porque o nosso Deus é maior. Aleluia, corremos risco, sim. Mas quem permanece na fé, olhando para Jesus, não está nem aí, irmãos, para o vento que está assolando o barquinho, porque está fitado nele. Aleluia. Para concluir, o que nós aprendemos aqui com essa parábola tão tremenda, que nos ensina tantas coisas maravilhosas, é que o amor, ele requer decisão, determinação e empenho. E eu quero te dizer, você é livre para amar. Deus, ele não impõe nada para ninguém. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Ninguém é obrigado a nada. Deus, ele sempre mostra os dois caminhos. Olha, tem o caminho da vida e o caminho da morte. Aí Deus dá a dica. Escolhe, pois, o caminho da vida para que vivas. Escolhe o bem para que vivas. Mais uma dica. Decida amar. Empenhe-se em amar. Vamos ter essa determinação no nosso coração. Eu vou amar o inimigo, o meu inimigo, o que me calunia, o que me apunhala pelas costas, o que me difama. Eu amo, eu perdoo, eu libero. Eu decidi amar e pronto. Antes de vir para a igreja hoje, eu fiz uma oração. Falei: Senhor, perdoo todos os meus ofensores. Eu libero os meus devedores. Em teu nome, eu decido amar. Orei. Decida amar. É aquela pessoa que te faz mal? Ame. Amém? Por quê?
quando, em termos de amor, aquele homem recitou a lei, e ele disse, olha, está escrito que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É tudo. É tudo. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. Então precisa determinação. Segundo, o resumo do cristianismo é a lei do perfeito amor a Deus e ao próximo. Está resumido o cristianismo. Ama a Deus em primeiro lugar. Não é em segundo, não. Não é em terceiro. Deus está sempre em terceiro lugar. Se der. Bom, se as coisas aí do mundo resolvem os problemas, e até mesmo da salvação, que não resolvem, então, envolvam-se com as coisas do mundo, mas não resolve. O nosso caminho é o caminho do céu, irmãos. Amém? Terceiro, amar gera vida. Jesus falou para aquele homem, olha, muito bem, faça isso e você viverá. Quem não ama está na morte, irmãos. Porque é através do amor que nós temos a vida. Quarto, não existe cristianismo se Jesus não se manifestar através das nossas vidas. É conversa vazia como era a conversa daqueles fariseus. Se Jesus, ele não se manifestar através das nossas vidas, e ele se manifesta em amor, compaixão e trabalho, amém? Acolhendo ao próximo, então, esse cristianismo, ele não existe se não for manifestado através do amor. E o próximo que ele nos ensina pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa que precisa de uma palavra, qualquer pessoa que precisa de uma cura. O cuidado de Deus por toda a humanidade deve manifestar-se na vida de todos quantos são chamados pelo nome do Senhor. Amém? Então nós aprendemos essas lições. E nessa noite, ao participar da ceia, se você está em algum desses grupos, se eu estou em algum desses grupos aqui, em alguma situação, ore ao Senhor. Fale com o Senhor, Senhor, a tua serva falou ali no teu altar que há cura. Então eu quero experimentar dessa cura. Eu não quero sair da mesma forma. Quero sair daqui renovada, com o teu azeite e curada com o poder do teu sangue. Porque é isso que Deus tem para nós nessa noite. É isso que Jesus tem para nós nessa noite. Pastora, mas eu tenho andado em amor, eu tenho praticado, eu estou firme. Então continua mais firme. Permaneça firme olhando para Jesus. E tenha essa palavra como algo preventivo. Porque se em algum momento lá na frente golpes de salteadores alcançarem você, você não vai ficar caído na estrada. Você não vai ficar indiferente. Eu não vou ficar indiferente. Porque eu tenho o Senhor. Eu tenho o Senhor na minha vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Vamos nos colocar de pé.